Fala, galera, primeiro vídeo do canal, vou mostrar pra vocês aqui como que é um pull day. Na verdade esse é o último pull day desse ciclo de treino, então é bom gravar ele porque ele vai ficar distante por um tempo, porém alguns exercícios vão constar aí na rotina do próximo upper. Então aqui mostrar pra vocês basicamente como que é um treino do começo ao fim. Tirando a parte do aquecimento, mobilidade, que eu até tenho os vídeos de um outro treino que eu gravei, mas é basicamente a mesma coisa que eu vou colocar aí na tela. Eu só não gravei hoje porque estava sem espaço ali, mas faz parte. Então, aqui, começar a fazer a primeira série de aquecimento, fazer 2 ou 3 séries aqui de aquecimento e reconhecimento e 2 vagas. Fechou? Geralmente, o primeiro exercício vai umas 10 repetições para entrar bem na máquina, terminar de ativar bem aí pro exercício que geralmente, né, é o exercício principal, que no caso um pullover máquina, né, que tem como finalidade pegar bastante latíssimo, né, por causa da extensão aqui de ombro, e é também o meu foco principal, né, de todo esse ciclo de treinamento que eu venho fazendo. Então, aquecer bem, entrar bem no exercício é algo primordial. Bora aumentar o peso e seguir nessa. A primeira série foi com 75, que é exatamente metade da carga de trabalho, que é 150. Agora essa segunda, que já é uma feeder, uma série de reconhecimento, né? Tá com 130, fazer 4 a 6 repetições, aí depois aumentar para 150 e fazer as séries válidas de 6 a 9, 10 repetições. A importância de anotar a carga é que você sabe exatamente quanto você precisa fazer uma série, que a gente chama de série válida, uma série boa, que aqui de fato vai gerar hipertrofia. E também você sabe quanto você precisa usar para as séries de aquecimento e reconhecimento e não ficar gastando cartucho, ficha, combustível, fale como quiser. Nessas séries que a ideia exatamente é não fadigar, né? São preparar você para o time principal, que vai ser a partir de agora. Agora, primeira série válida, 150. Último treino saíram 8, só que eu fiz na segunda série só 150. A primeira série foi 145 para 10. Então, se hoje sair 2 de 8 esse peso, tá bem feliz, foi lá dentro do range de repetição, né, que eu já comentei com vocês. 6 a 9, 10. E tempo de descanso. Entre a série de aquecimento, reconhecimento, 1 minuto e meio, não mais que isso, porque são séries que não geram desgaste, não precisa demorar tanto. Da última de conhecimento para a primeira de trabalho, que vai ser essa agora, eu gosto de deixar um tempinho um pouco maior. Então, pelo menos 2 minutos, 2,5. Eu me sinto confortável fazendo assim e sinto que eu desempenho melhor na série. Mas dá para ser um pouco menos também, porque como não gerou fadiga a série anterior, não foi um estímulo tão pesado, então dá para fazer ela com um descanso um pouco menor. Aí, entre a série de trabalho, eu gosto de pelo menos aí 2,5, 3 minutos, dependendo do exercício, como eu estou me sentindo, até um pouco mais. E o importante é
bater ali a carga, fazer um estímulo interessante e tentar sempre progredir de alguma maneira, né? Seja carga, seja repetição, seja melhora do movimento também. Então, tudo isso conta. Então, bora lá. Ai. Bom, aqui tinha até uma ou até duas ainda para fazer, né? Chama de repetição na reserva. Mas, primeira série de trabalho, do primeiro exercício de treino, não tem necessidade nenhuma chegar na falha e já gerar uma fadiga que não vai ser benéfica, muito pelo contrário, né? Ela vai ser, na verdade, vai atrapalhar as próximas séries, todo o desenvolvimento do treino. É muito importante saber fazer o exercício, mas saber quando parar para isso não atrapalhar o restante. Manter a carga, como eu falei, ano passado foi uma de 8 com essa carga e uma de 10 com 5 quilos a menos, então a ideia de hoje é fazer duas de 8 com essa carga, 150. Última série aqui, buscar 8. É, é bem a carga mesmo, porque essa oitava aqui foi já bem sofridinha para completar. Mas tá bom, bora para remada no lateral agora. Bom, segundo exercício então, remadinha articulada, fazendo no lateral. Só a primeira série, gosto de fazer bilateral para já tirar um aquecimento melhor aqui. Gosto de fazer também no segundo exercício uma série de aquecimento, com um pouco mais de repetições, 6, 8. Aí depois as de reconhecimento, tudo 2, 3, no máximo 4 repetições daqui para frente, né? Carga de trabalho, 130. Uma série para 6 a 9, igual foi o anterior. Depois outra de 6 a 9, só que com a técnica 1000 reps. Vocês vão ver na hora que chegar a hora. Então, por peso, né? Senão não cresce. Primeiro de trabalho, 6 a 9. Último treino, 7. Então, tá 7, né? Se der mais, melhor. Porém, 7 vai ser legal já. Vamos.
Pesado, viu, galera? Isso aí. Descanso agora uns 2 minutinhos, fazer o lado de lá. Rapaz. Descansar bem. Que a próxima série vai ser 1000 reps. E 1000 reps basicamente fazer mais uma série dessa. Só que vou até fazer uma repetição a menos. Parar em 6, que né, já é um baita do estímulo, pensando que com 7 eu tô a uma da falha ou até na falha, né? Se eu ver o lado direito que é um pouco mais difícil. A ideia é não falhar mesmo, é parar ali bem próximo da falha, descansar 40 segundos, aí fazer 3 blocos de 2 repetições com intervalo ali de 15 a 20 segundos, que caso você não queira fazer olhando pro relógio, aqui pra mim é fácil, tenho 2 relógios marcando segundo, então fica fácil para ver. Você também pode controlar pelas respirações, né? Fazer 3 a 5 respirações profundas, né? Para recuperar o fôlego e daí fazer esses blocos de 2. Vocês vão ver na prática, é bem divertido. Bom, hora da verdade, né? Última série aqui. 1000 reps, uma série densificadora. Basicamente, vou colocar como se fosse 2 séries dentro de uma. Algo bem interessante. É algo que já tem um tempo, né? Mas agora deu uma popularizada. E é parecido com um cluster, só que o cluster ele é todo dividido em blocos, né? Então, por exemplo, se eu fosse fazer um cluster aqui, eu ia fazer blocos de 3, 4 repetições. No caso 3, né? 4 blocos de 3 repetições. Seria bem próximo. Mas dessa maneira aqui eu tô gostando bastante de fazer. Também é bem interessante. Técnica de treino tem de monte. Importante é saber usar, para que usar e momento também, né? Eu cheguei num momento aqui que já tá difícil progredir carga, tanto que anilhas de 20 já não cabe mais. Tem que pegar anilhas de 25 para pôr ou algo do tipo. Então, para continuar gerando sem fazer isso, porque as anilhas de 25 ficam longe pra cacete, então o desgaste que eu vou ter de ir lá buscar acaba não compensando, então é melhor pegar e já acrescentar uma série a mais de trabalho ou repetições a mais de trabalho, que né, são maneiras de progredir no treino. Let's go, boy. 6 reps. Uh, 40 segundinhos ou 6 a 10 respirações profundas. Um minutinho só. Bora, né? Passou aí já 30 para 40 segundos. Preparar, fazer os bloquinhos de 2. Bom, hein? Pronto, foram. E for analisar,
pelas respirações que fiz aqui, ó. Exatamente com 5 respirações, tava dando 20 segundos de relógio. Então, tem na outra academia que eu treino, às vezes não tem um relógio próximo, e aí eu preciso fazer um cluster, eu pego e conto pelas respirações que dá super certo. E descansar agora, fazer o outro lado, né? Lado esquerdo agora. Mesma coisinha, 6 reps, 40 de intervalo, 3 blocos de 2 repetições, 5 respirações ou 20 segundos. Vai. O corte instantâneo. 2, 2, 2. Chega, né? Bom, agora uma puxadinha. Vão ser 2 de trabalho para 8 a 10. Fazer só uma de reconhecimento. 4 repetiçãozinha. Descansar 2 minutinhos e estourar o pau. Série de reconhecimento desse jeito. Você realmente reconhecer, ou então o termo em inglês, né, feeder set, série de alimentação, para você alimentar todo o seu sistema neuromuscular para pancada que vai vir na sequência, né? Então, não vai ficar fazendo repetição igual um maluco, porque senão faz uma série de trabalho logo, né? 2 minutinhos passaram, hora de fazer uma força, né? Bom, tinha talvez mais umas 2, 3 aqui. Só que nos últimos treinos eu fiz 2 com esse peso para 10 e não foi tão fácil. Então, hoje, já que sobrou um pouquinho nessa, dá pra aumentar um tiquinho para tentar arrancar pelo menos 7, 8 na próxima. Pessoal, cometi um erro de principiante. Garoteei. Levei o celular com 40 e poucos por cento de bateria. Jurava que ia dar até o final do treino. E como vocês viram aí, na hora que eu tava fazendo, ainda faltava mais uma série da puxada, o celular morreu. E fui até ver se eu tinha os vídeos. Eu já gravei esse treino já, né, pra postar no Instagram. E eu não tenho. Eu apaguei já. Então vou dar uma olhadinha se eu tenho já realmente esses vídeos postados, né? Ver se eu baixo eles e coloco. Se não, por um acaso, vão ser os exercícios que vão sair, né, do treino. Como eu comentei, esse foi a última vez desse treino, né, dessa parte da preparação. Então, para os próximos treinos não vai ter eles, né? Porque vou mudar de... Atualmente meu treino é costas,
na segunda-feira, né? Costas e um estímulo de posterior de ombro, por causa de uma remada aberta, e só. Na terça, peito e um estímulo de elevação lateral e estímulo de elevação lateral e braço, né? Bíceps e tríceps. O vizinho vai fazer barulho agora aqui em cima. Vida real. Segue o baile. E na quarta, pernas. Perna completa. Você quer aparecer na câmera, pessoal? Oh, meu Deus do céu. Tá. Esse é o Luiz. E aí eu descanso quinta-feira. Na sexta, que é esse treino de hoje, é um pull day, né? Completo. Costas, posterior de ombro e bíceps. E aí no sábado, um push day. Peito, ombro e tríceps. E aí domingo descansa e tava repetindo, né? Aí agora eu vou mudar na prep. Vai manter, né, os 3 primeiros treinos. Então vai ser um pull sem bíceps, um push com braço, né, com bíceps e tríceps. O treino de perna quarta, vou descansar na quinta. Aí na sexta, vou fazer um treino de peito e costas. E no sábado vai ser um treino de braço com perna, né, que atualmente o pessoal tá utilizando aí, chama de torso limbs, né? Que um dia faz a parte do tronco, né? Que é peito, costas. E dá para também fazer ombro ali também, mas ombro não é uma coisa que eu tenho que me preocupar, então só o estímulo da terça-feira já vai ser suficiente. Então vai ser somente peito e costas, né? Que são coisas mais importantes pro meu físico. E aí daí no sábado, braço, perna, que também é outra coisa que eu não preciso me preocupar. Perna também, responde super bem, tava respondendo muito bem com um estímulo só na semana, então com 2 estímulos vai responder ainda melhor. E a ideia de colocar perna é exatamente para ter um pouco mais de gasto calórico, né? Porque, querendo ou não, é o treino que a gente mais puxa peso, né? Que a gente mais faz força não, que a gente mais pega carga, né? Então, querendo ou não, isso impacta diretamente no gasto calórico. Sem contar que são músculos bem grandes, né? Comparar um quadríceps com um peitoral é sacanagem. O tanto que o quadríceps ali aguenta de carga e o tanto de força que produz e o desgaste que isso também gera para o corpo, né? Que o corpo precisa de energia para gerar toda essa força né, bem maior. Então, vai mais com a estratégia. De ter um gasto calórico, né? Necessariamente para, né, ganhar perna, mas é para ter um maior gasto calórico. E eu gostei, né, dessa divisão que apareceu, né, esse ano, né, a gente popularizou esse ano, o torso limbs, que você pode começar o treino de perna com o braço. E é o que eu vou fazer. Então eu vou fazer bíceps e tríceps e daí eu vou para perna. Né? Como o meu foco maior é no membro superior como um todo, então eu posso pegar e fazer isso. Vai ser interessante também para eu testar, né, essa divisão de treino que eu tô fazendo. Então vai ser um pull push legs, segunda, terça e quarta, descanso, torso, limbs, sexta, sábado, domingo, descanso e repete. Eu vou filmando para vocês, mostrando tudo e chega de falar, agora eu preciso comer porque depois do treino ainda fiz meu aeróbico, que eu acabei não fazendo de manhã, então já aproveitei para fazer tudo no pós-treino, meus 40 minutos. Nada intenso, bem tranquilo. No caso, foi a volta da academia a pé para casa e depois finalizei com os minutos que faltavam na bicicleta. Agora comer um matinho, né? Um alface com cenoura aqui, que é o que tem hoje aqui de verduras e legumes para eu comer. A bela pratada de macarrão com frango. São os últimos dias do macarrão. Tenho hoje, amanhã, depois do meu treino de peito, e segunda acaba, né? Aí vai ser só arroz e frango. E futuramente frango e arroz. Molecada. Tem o abacaxizinho aqui também. E, verdade, tem o suco de uva que em breve vai embora também. Tenho mais uma caixa de suco fechada ainda, né? Uma caixa de litro e meio fechada, ela acabando, já tiro também. Não preciso se preocupar em tirar agora e ficar cortando muita caloria, porque ainda tem 16 ou 17 semanas para o campeonato, então tem bastante tempo. E não dá para cortar tudo de uma vez, porque senão o treino começa a cair e é exatamente esse o estímulo que vai segurar toda a massa magra, né? O hormônio também segura, verdade, também segura massa magra, mas o principal, o que faz
o seu corpo entender que ele precisa manter mesmo é o exercício, né? Então, não tem como. Então, chega de papo, depois eu vou gravar a outra revisão que eu tenho hoje ainda, e amanhã cedo eu pego e gravo as duas que eu não gravei hoje para postar tudo de uma vez, já para começar legal, né, o canal aqui no YouTube. E agora, assistir o joguinho aqui da Copa, já começou na realidade, França e Noruega, então vai ser interessante assistir. Comer aqui e mais a gente se vê. E para finalizar o dia de hoje, assim como todos os dias, sempre gosto de deixar o mingau de aveia por último. Você vê muita gente comendo um café da manhã, mas se eu como isso no café da manhã, acabo com o meu apetite do resto do dia. Então, mesmo em preparação e cut que eu tô agora, eu gosto de deixar à noite. E no cutting eu prefiro deixar à noite pra... Deu quase 80 certinho que tinha aqui. Pra dormir mais saciado. Não que agora, como falei, né? Tô passando fome nem nada, mas futuramente vai ter essa ideia. E no bulking, né? Eu não gosto de colocar ela na primeira refeição, porque é aí que eu não como mesmo. Então, mingau de aveia já 10 anos aí que é minha última refeição e provavelmente não vou tirar porque vem dando certo, né? Famoso. O time que tá ganhando não se mexe. 80 graminhas de aveia, 200 ml de leite, 2 minutos e 22 segundos no micro-ondas. E enquanto eu terminei de cozinhar a aveia, agora eu tirei um pouco do zoom porque tava só mostrando meu braço aí na câmera, não tinha visto. Ômega 3, perfil lipídico, saúde cardiovascular, não pode faltar. E um minoxidil, né? Porque tem como. Tem que ter também na rotina que eles manipulado. Aveia devidamente cozida. 40 gramas de whey. Esse aqui é um whey que ele tem menos proteína. Se fosse whey pro, então cada 40 gramas de produto ele vai ter 23 de proteína e 12 de carboidrato. E não é um problema porque, né, carboidrato a gente precisa aí para viver, né? Eu ia falar fazer força só, mas para viver a gente precisa de um carboidrato. Jogou ele aqui, só daquela misturada na argamassa. Coisa linda. As castanhazinhas. Também para ajudar aí na parte das gorduras. E também é interessante diversificar também, né, as fontes de gordura que a gente tem, que a gente consome. Então, vocês vão ver amanhã cedo, né? Eu vou consumir ovo inteiro. Aí na salada, acabei comentando, tinha um pouquinho de azeite. É bem pouquinho. E agora nessa tem 10 gramas de castanha do Pará e 30 gramas de castanha de caju. E para finalizar, né, as uvinhas congeladas para dar aquele tchan, tchan, tchan. 50 graminha. E já era. Fechou, galera? Comer isso aqui, depois dormir. Aí amanhã cedo eu mostro para vocês como que é a rotina da manhã. Bom dia. O dia começa. Eu sou namorado fazendo graça atrás das câmeras. Mas ó. Acordei, jogando na cara. Escovei os dentes. Reloginho biológico funcionando toda manhã. Ah, esqueci de me pesar. É bom, eu vou pausar aqui, mas depois que eu me pesar,
700 ml de água, para já acordar aí o sistema como um todo. Vou passar um café e pedalar meia horinha. Peraí, deixa eu me pesar. Bom, o peso está em 115,3. Minha categoria é bodybuilding, então não tenho muito preocupar com peso, mas acredito que eu vou subir com uns 99, 98, vai saber, né? Não é aqui. É o whey mudinho. Ela é tímida. Bom dia. Bom dia. Isso aí. Bom, agora, ó, hora boa. Hora disso aqui, ó. Passar um cafezinho, chama. Acabou o café. Hora de abrir. Um novo, né? Esse aqui acho que é um dos meus favoritos desses gourmet que são mais em conta. Que é o Mogiana Paulista. Ele não é tão ácido. Na acidez ele aqui, ó, média frutada. E ele tem uma nota de, isso que chama de doçura, né? Dá um saborzinho mais gostoso assim pro café. E é isso. Eu não gosto muito de café que tem acidez muito alta. Pra mim não vai muito não. Nem dessa linha aí da Três Corações, tem o Cerrado Mineiro, que é a caixinha laranja. Eu já não gosto tanto não. Assim, bebo, né? Porque às vezes foi o que tinha ali para comprar. Porém, se dá para escolher, esse aqui é o brabo. Esqueça. Começar aqui, né? Meia horinha de bikelet. Ó, já é a segunda garrafinha de água. Um golinho para tirar o gosto do café. Olha lá do bom de ter uma bike em casa aqui. Dá pra fazer assistindo alguma coisa na TV, para ir dando uma distraída. Mas não pode distrair muito não, porque senão o cardio não rende. E eu tento manter pelo menos 80 de RPM aqui na mesma peso que fica a bike. O peso a gente não tem certeza, meu Deus do céu, os bichos. A revolução dos bichos. Ai, meu Deus. Enfim. E de vez em quando eu dou uma baixada aqui, que dá pra doar um pouquinho mais rápido. Mas a média aí é de 80, 82 RPM. Eu sei que dá, meus batimentos chegam aí uns 120. Por enquanto já vai estar legal já, né? 120. Às vezes quando eu abaixo um pouquinho, 130, mas tende a ficar em 120. E aí depois do treino tem 10 minutinhos de escada. Aí o batimento fica um pouco mais alto, né? Aí vai para 150, 140. Varia muito em torno disso. E isso agora, nessa fase da preparação que tá no começo. Aí mais pra frente, a escada começa a aparecer cada vez mais, né? Igual ela, também vai aparecer cada vez mais. Opa, tudo bom? Bom dia. E ai, é isso, galera. Fazer aqui meia horinha. Depois eu mostro meu café da manhã e minha refeição pré-treino. Hoje é o terceiro dia que eu tô gravando esse vídeo. No primeiro dia eu tava gravando, igual comentei, treino de costas e acabou a bateria do celular. Aí ontem eu gravei toda a rotina da manhã, mostrei, né, até a parte do cardio, e aí quando fui gravar o café da manhã, meu microfone simplesmente não tava captando o áudio. E aí não ficou nada legal, não dava pra ouvir nada, porque eu tava ouvindo uma música de fundo, e se tivesse com o microfone não ia captar, né? Só que aí pegou e aí não teve como. Então, hoje, terminando de mostrar,
O café da manhã de hoje é o dia de descanso, né? Hoje é domingo, ele é diferente. Ele, na realidade, tem só uma coisa diferente, que tem o mamão que vocês vão ver que eu vou comer, vai ter o flocão de milho aqui, um cuscuz que eu faço também, sempre como, ovo, requeijão, cafezinho com leite. A única coisa que tem nos outros dias de treino, que não tem hoje, eu como uma banana. Por enquanto, eu não estou pesando a banana. Geralmente pego uma porção na geladeira, já está até madura demais. Geralmente eu como. Geralmente não. Não estou pesando ainda a banana, porque já está bem longe do campeonato, então não tem essa necessidade de ser tão na régua assim, né? A banana, então acho mais fácil que ficar cortando, deixando pra geladeira. Eu deixo isso para quando tiver mais apertada a dieta, aí a gente faz bonitinho. Daqui a algumas semanas isso acaba acontecendo. E eu também gravei isso aqui, né, no Rolou o Áudio, a parte da crepioca, né, que é o meu pré-treino. E além dos 4 ovos, né, que eu uso no café da manhã, para crepioca, eu uso um ovo, 100 gramas de tapioca, um pouquinho de adoçante, um pouquinho de sal, 5 gramas de canela. E depois eu gravo ela no próximo vídeo. E depois dela pronta, coloco 40 gramas de doce de leite. E esse é o meu pré-treino, né? Então hoje só vou filmar essa parte aqui dos ovos cremosos com mamão, tá aqui, né? Meu leitinho café e meu cuscuz de preguiçoso, segundo um parceiro meu, o João Pedro, que basicamente eu faço ele no micro-ondas. Então, ó, 125 gramas de flocão de milho, uma quantidade legal aí de carboidrato. Mesmo hoje que eu descanso, eu ainda assim como bem, né? Então, ó, para cada 50 gramas de flocão dele pisado cru, ele tem 38 de carboidrato. Então, ou seja, aqui na porção tem mais de 80 gramas de carboidrato. Seria o equivalente a comer aproximadamente, acho que 125 dá até um pouco mais, né? 300 gramas de arroz. Então é uma quantidade aí boa de carboidrato. A frigideira de ovo tá sujo porque a Isabela usou agora há pouco, então não tem por que lavar assim que eu vou usar de novo. Agora na sequência, né? Depois que eu uso, obviamente, a gente lava o próximo dia, né? Não vou achar que a frigideira é reutilizável eternamente, calma lá. Sem lavar, né? Joga um pitadinho de sal pra massa ficar boa e água. Mistura ele bem para ele hidratar como um todo. Cortar um pouco mais de água, ficou seco. Eu gosto de deixar ele com uma camadinha de água por cima. Fica bem gostoso. Que aí agora ele não vai direto pro micro-ondas. Então um tiquinho mais vai ficar duro. Aí, agora como? Ele fica aqui hidratando por cerca de uns 3 minutos. 3, 4. Às vezes quando eu esqueço eu vou fazendo outras coisas. 5, 6. Geralmente eu faço ele aqui, deixo hidratando e já começo a fazer as outras coisas, né? Como por exemplo a crepioca, para já não tomar meu tempo para eu fazer depois. Né? Geralmente minha manhã é meio corrida, né? Por conta das minhas aulas de personal, que geralmente eu dou elas pela manhã. Então, o tempo da manhã é bem precioso. Na hora que eu ligar a máquina é fazer um barulhinho, então vou cortar. Ainda todos os pedaços ser cortado. Ó. Então, 4 ovos inteiros, como estava comentando na redução do mingau, das fontes de gordura que eu utilizo, gosto de usar a gema do ovo também, que é uma excelente fonte de gordura. Então, por enquanto, como estou comendo bastante caloria, ainda não preciso ficar separando as claras das gemas com o único intuito de diminuir as calorias, né? Porque gordura
é o macronutriente. Esse saleiro tá difícil. É o macronutriente que tem mais calorias, né? Então é bom sempre controlar. Fazendo sendo passado, provavelmente você deve estar ouvindo um barulho de fundo. Pronto. Café passado, agora já ir fazendo aqui os ovos mexidos. Acabei de lembrar para cortar uma mão porque eu tinha cortado. Se acabou. Então, ó, cafezinho passado. Vou jogar logo isso aqui. 150 ml de leite. Terminar aqui os ovos cremosos. Eu gosto dele ainda molinho. Não gosto de deixar ele muito frito, não. Pra mim perde pouco sabor. Já a Isabela, minha namorada, não, o negócio tem que ser frito, frito, frito. Senão ela... Nunca ela não come, né? Mas não é do agrado da realeza, né? Não agrada o paladar da realeza. Então pra mim assim, ó, já tá, ó. Mas que bom, até passou um tiquinho de pão. Então antes de esquentar o cuscuz, vou dar uma mexidinha aqui já, né? Pra misturar bem esse leite, o café e o adoçante. Muito bom. Uma coisa que interessante aqui, meus suplementos matinais. Ômega 3, esse aqui, ó, para cada, né, tá porção de 2 cápsulas, mas eu tomo 3. Ele dá mais 330, com mais 220, mais 500 e pouco, aproximadamente aí 1,5 grama de ômega 3 por porção. E essa também é minha outra fonte de gordura. Então tem ovos inteiros, ômega 3 que eu tomo 3 cápsulas pela manhã, mais 3 cápsulas à noite, totalizando aí 6 gramas de gorduras vindo do ômega 3 e totalizando 3 gramas de ômega 3, né? E isso é importante, não é o que está escrito na... Vou mostrar aqui na tela para vocês. Nas gorduras, que é o que... Oi, Ive. Ai, pisei na gata sem querer. Também gata, passa que apertado. Ó, vendo, ó. Gorduras totais, 2, ômega 3, 1 e 100. Isso é o que importa no ômega 3. Né? Então, tomar bastante cuidado para não pegar gato por lebre. Então, 3 desse aqui. Vitamina D. Sempre bom, né? Saúde óssea, imunidade, popó. E, olha, a última dose certinho. Esse aqui é um manipulado. Não, o endócrino me passa que tem uns antioxidantes. Tem também uma parte aqui para controle de pressão, hidratação, metabolismo de glicose, coisas mais leves, porém que são essenciais. Uso também um medicamento para controle de pressão, mais por precaução e evitar, né, o remodelamento cardíaco, né, porque é uma coisa que acontece quando você vai ganhando peso, é o seu coração ter que trabalhar mais, isso independente se é massa magra ou se é gordura. Quando você está ficando mais pesado, seu coração precisa de mais força para distribuir todo aquele sangue, né? A única diferença é que com massa magra você não tem tanto acúmulo de gordura dentro do vaso, coisa que quando você está pesado por conta, né, de excesso de gordura, você também tem o acúmulo dentro do vaso, que acaba sendo um problema. Porém, no caso da massa magra, quando você tem um aumento do peso pela massa magra, acaba acontecendo também um pouco do enrijecimento dos vasos. Então, esse remédio que ele ajuda também essa parte de não deixar o vaso tão rígido, então ele aumenta a complacência do vaso, o que ajuda muito a pressão não subir. Né? Então é interessante sim de fazer um controle disso. E isso você vai
saber fazendo não só exames de sangue. É necessário também fazer todo um acompanhamento completo. Né? Então, eu faço já há 5 anos já exames de sangue de rotina, e eu comecei a usar o hormônio há 5 anos, então, desde antes de eu começar a usar, já fiz um exame para ver como que era o meu corpo pré-utilização, só que aí eu errei de não fazer também um exame cardíaco, que é algo muito importante, coisa que fui só entender há 2 anos atrás. Né? Então, há 3 anos atrás, na realidade, né, 2023. Eu comecei a acompanhar com endócrino mesmo, e não só fazer exames por conta e lendo ali os laudos, vendo o valor de referência e falar, não, tá tudo bem. Então, a partir desse momento que eu comecei a fazer esse acompanhamento mais sério. E é interessante, né? Pra você ver não só nessa parte cardíaca, mas também parte de ultrassom, para ver o crescimento dos órgãos como um todo, ver se tá tudo certo, etc. Então, é um trabalho mais complexo do que só treinar, comer e outras paradas, né? Então, tem todo esse backstage que é necessário, é importantíssimo, fundamental, então, né, é importante sim. E além, né, disso daqui, tem também mas hoje eu não tomo, porque eu tomo a cada 2 dias, que é um inibidor de aromatase, que também não é interessante ficar tomando todo dia, porque o estrogênio também é interessante, óbvio que em excesso não é bom, só que também a falta dele também não é interessante, né? Então tem que ter exatamente esse controle. Então, cada 2 dias para mim, hoje está sendo o que está funcionando. Tenho também uma B12, só que essa aqui eu uso depois que eu como, que ela é sublingual. Então depois que eu como tudo, dou um tempo ali entre a refeição, aí eu jogo ela embaixo da língua e deixo dissolver. E, né, não pode faltar creatina. Creatina, 10 graminhas. Aí, além dessas 10 graminhas, eu uso também mais 5 quando eu vou treinar, no intratreino. Também dá uma ajuda aí no treino. Enfim. Leite quente. Agora, o cuscuz, que, né, como vocês viram, passo bem mais aí de 4 minutos. 1 minuto e meio, ele já fica on point. Enquanto isso, preciso descascar um mamão. Agora, 150 de mamão. Esse mamão tá, ó, nossa senhora, coisa linda, tá brilhando a laranja dele. Pô, mamãozinho é fenômeno da bola de manhã, viu, galera? Vou falar pra vocês uma coisa, viu? Quem não gosta de fruta, tá maluco. O sabor disso aqui, absurdo. E de brinde, né? Todos os benefícios que tem. Top, pronto. Ó, pra finalizar agora, então, cuscuz preguiçoso. Aí, eu peguei outra colher. 40 gramas de requeijão light. Aí eu uso light porque tem menos calorias que o normal. Então dá pra comer mais e ser muito feliz. Então, depois tudo pronto, ó. Virou um cuscuz mesmo. Eu jogo o requeijão aqui no meio. Só jogo meus ovos mexidos por cima. Já era. Agora é só sentar na mesa, comer. E é isso. Você ficou até aqui, ou antes também, né? Curte, comenta aí nos comentários se curtiu ou não, o que mais quer ver aí da rotina. Eu vou postando meio que tudo, né? E também não só da parte da rotina do bodybuilding, mas também coisas voltadas para a parte de saúde, que é uma coisa que eu gosto bastante. Como profissional de saúde, é o meu papel, né? Trazer isso de volta
para a sociedade, né? Mostrar para a sociedade como ser mais saudável. Sei que pode ser um pouco contraditório falar isso, sendo um atleta de fisiculturismo, na verdade um atleta de alto rendimento, né, que acaba, né, indo ali, de certa forma, brigando com a própria saúde. Só que uma coisa que eu vi já vários atletas dizendo, e que para mim se tornou também uma verdade, é que você não consegue ter, né, uma alta performance de fato se você não tiver saúde. Então a saúde tem que estar tá sempre em primeiro lugar, né? Então sempre fazendo todos os exames possíveis, cuidando aí de todas as áreas, né, que englobam, né, o ser humano. Então, treino, alimentação, descanso, estresse, sono, ambiente social, etc. E então trazer isso para vocês para ir conscientizando e tentar mudar um pouco, né, esse meio do bodybuilding que por muito tempo, né, foi algo muito fechado. Ultimamente deu uma abertura um pouco maior, né, ganhou um pouco os olhos aí da mídia, só que ao mesmo tempo também é bem ainda complicado falar de alguns assuntos, né, e alguns influenciadores acabam deturpando aí e indo para o lado que não é legal, né, indo para o lado mais underground da coisa, que não é tão interessante, porém é necessário também falar porque faz parte, né, no caso do esporte. Então é importante sempre alertar, né, e orientar, porque as pessoas vão fazer cagada tendo ou não tendo informação. Tendo informação, pelo menos ela tem a chance de escolha. Se ela não tiver informação, ela vai fazer cagada sem saber o que ela está fazendo. Ela tendo informação de, nossa, que faz mal, e ela ainda quiser fazer, ela está optando conscientemente ainda por fazer isso. Mas se ela não tem, né, essa informação, ela está fazendo isso de forma completamente inconsciente, sem saber. E às vezes, né, essa conscientização faz com que a pessoa deixe de fazer aquilo. Ela falou, nossa, para mim não vai compensar, não tem porquê eu pegar e fazer isso, sendo que, eu não sou atleta, eu não vou competir, pô, tô bem já com o meu corpo, tudo, não preciso ir para esse ponto aqui. E então é interessante, né? A gente sempre ir conscientizando e falando, sem, né? Obviamente fazer apologia, que às vezes é uma coisa que o pessoal acaba fazendo, acha que tá conscientizando, mas tá fazendo apologia parada. Enfim, é isso. Então, deixa o like aí, comenta e vejo vocês nos próximos vídeos. Falou!